Muito bem, vamos então continuar com a aula de explicação da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado do 8º ano, volume 3, 2021, né? Disciplina Geografia. Eu sou a professora Verônica, vamos então começar. Bem, vamos falar então sobre aspectos principalmente econômicos, né, da América Latina. Lembrando que a América Latina é formada por países que foram colonizados por povos, né, de origem latina, né, de língua de origem latina, de países, no caso, foram colonizados por países europeus, ok? E hoje em dia a América Latina ela é representativa, ela é representada, né, por países, né, alguns países um pouco mais desenvolvidos e alguns países um pouco menos desenvolvidos. Mas em comparação com a América anglo-saxônica, a América Latina ela é bem menos desenvolvida. Então existem grandes diferenças econômicas e sociais, né, entre essas duas partes, relacionadas principalmente com o tipo de colonização que foi diferente, né, com a organização econômica, com a organização política e com as questões sociais que são bem diferentes. A independência desses países da América Latina ela vai acontecer principalmente, né, a maior parte no século XIX, tá? E aí, a partir de então, a gente vai ter a ocorrência de problemas, né, socioeconômicos que são bastante constantes, né, bastante semelhantes na maior parte desses países latino-americanos. Como, por exemplo, a questão da divisão desigual da renda, né, a má distribuição de renda, a concentração fundiária, né, que no caso é a concentração das terras, né, a divisão desigual dessas terras, a existência de dependência, né, de capitais de tecnologia em relação aos países mais ricos, principalmente em relação aos Estados Unidos, a ocorrência de grandes dívidas externas, né, resultantes de empréstimos, né, que foram contraídos por esses países visando, né, desenvolver esses países ou então visando resolver problemas, né, mas que na maior parte ainda não foram, muitos não conseguiram quitar essas dívidas. Inflação, né, índices altíssimos de inflação, além, né, de uma forma geral de precárias condições de vida, né, da maior parte da população desses países da América Latina. A produção agropecuária na América Latina geralmente ela é voltada para exportação, né, para venda externa, e geralmente ocorre em grandes propriedades monocultoras, né, em grandes latifúndios, né, que são as grandes propriedades. Essa estrutura ela vai ser decorrente, né, ela vai ser herança das chamadas plantations, né, que foram introduzidas durante o processo de colonização. Né, as plantations de produtos tropicais, né, plantava-se apenas um tipo de cultivo voltado para exportação, e geralmente utilizando mão de obra escrava, né, no caso de povos oriundos do continente africano, e também mão de obra indígena. Atualmente, né, países como Colômbia, Paraguai, Cuba e Guatemala, eles ainda continuam economicamente dependentes desse setor primário, né, desses produtos agropecuários e do extrativismo mineral também, né? Então, principalmente produção de café, cacau, cana-de-açúcar, né, banana, e também a gente observa uma agropecuária bastante com pouco investimento, né, com poucas técnicas, com poucas máquinas, melhor, com pouca mecanização, e por essa razão, né, a gente tem uma baixa produtividade. Agora, existem, né, diferenças, né, existem países um pouco mais desenvolvidos na América Latina, como por exemplo o Brasil, Argentina, México, Chile, onde a produção agropecuária ela é mais desenvolvida, que tem, né, maior uso de máquinas, mais capital, mais tecnologia, que vai resultar numa produção, uma alta produtividade, né? Então existem essas diferenças. Agora, a economia de muitos países latino-americanos, como Bolívia, Jamaica, Equador e Venezuela, ela tem como principal fonte, né, também o setor primário, só que a parte do extrativismo, né, porque ela vai depender da extração e da exportação de minérios.
né? Mas, no entanto, apesar de ter essa grande quantidade de jazidas nos seus territórios, eles não têm, né, tecnologia, não têm capital para conseguir investir na pesquisa, na extração e no beneficiamento. De forma que essa extração, né, e todo esse processamento geralmente é realizado com a instalação de empresas transnacionais, né, empresas estrangeiras, né, norte-americanas ou europeias, né, ou outras, que vem, acaba que, né, não resolve o problema da dependência, né, continuam deixando esses países ainda dependentes dos outros países, né, que acabam tendo que vender esses recursos naturais, esses minérios, aos países mais desenvolvidos, né, por um preço não muito adequado, e continuam dependentes, né, dessa tecnologia através da instalação, né, dessas empresas transnacionais, ok? Então aqui a gente, né, finaliza, né, para a gente continuar na próxima aula, mais uma aula de explicação, né, sobre características aí da América Latina.